E falando em palavra, falando em vida, a gente não poderia deixar de falar, então, na poesia, né? E no papel que ela ocupa na sua vida, né? O que é para você, Otávio, fazer poesia? O que significa? Para que ela serve? Ela serve para algo? Olha, cara, ah, eu não me preocupo tanto com essa pergunta se a poesia serve para algo, porque ah, ah, filosoficamente falando, quando você busca a utilidade de algo, você está reduzindo aquele algo à sua utilidade. E isso aconteceu com a arte no mundo contemporâneo. A arte virou um objeto de consumo e que deve ser produzido a larga escala, né? Isso é uma crítica filosófica que existe. E ela é feita até pelo um dos maiores críticos estéticos do século XX, que é o Walter Benjamin. Ele diz que a arte perde sua aura a partir do momento em que ela é reproduzida em massa e vira objeto de consumo, que a arte vira utilidade, a utilidade do entretenimento, né? O que importa é gerar entretenimento. Hoje, até jogar videogame não é mais uma questão séria de aprofundar o conhecimento sobre o ser humano, como foi no início com RPG e coisas assim, aprofundar através do teatro, da dinâmica, as relações e coisas assim. Pelo contrário, tudo virou entretenimento na nossa sociedade. Então, para que serve a poesia? Não me interessa para que serve a poesia. Me interessa o que a poesia expressa, que é o quê? O íntimo do ser humano. Através da poesia, a gente consegue expressar o íntimo do ser humano. Então, a poesia, ela não tem outro fim que não seja esse, compreende? Não é uma coisa de utilidade não é uma ferramenta que vai me ajudar ou algo assim. Ela é um fim em si mesmo. E claro que vai existir as ferramentas poéticas para você conseguir desenvolver a escrita ou para você conseguir desenvolver a investigação sobre si mesmo, sobre o mundo, né? Mas esse não é o fim último para mim da poesia. O fim último da poesia é a expressão do seu íntimo. Então, quando eu faço poesia, eu tento estar expressando a minha experiência, tá ligado? A compreensão do que eu tenho das coisas, ou seja, a minha percepção sobre as coisas. O que eu sinto, o que eu vejo, aí o que eu sinto nos sentidos, toque, visão, e o que eu sinto nas emoções, angústia, dor, felicidade, amor, e tudo isso a poesia me ajuda a expressar, compreende? E acho que não só a poesia, mas há também outros tipos de literatura que eu faço, né? Como a literatura filosófica, né? Pensando a literatura enquanto um estudo, não só enquanto uma escola ou um tipo literário, né? Como conto, poesia, poema, verso, ou enfim, Sim, novela, enfim, não estou sim, falando qualquer disso, outro estou gênero. falando de, compreende? Expressão. É, então, e aí eu acho que quanto mais íntimo é o teu contato consigo mesmo, mais poético se torna o seu discurso. Eu estava conversando com o meu orientador sobre o meu TCC, que eu sou formado em filosofia licenciatura e estou fazendo filosofia bacharelado agora. Então agora eu tenho que escrever um TCC de novo, né? E o TCC que eu estou escrevendo um pouco é sobre a literatura, né? Tentando estudar um pouco a psicologia do artista. Eu estava conversando com o meu professor e aí ele falou, ele não quis reduzir a filosofia de Nietzsche, por exemplo, aos poemas de Nietzsche, mas que os 9 últimos poemas ali escritos no Dithyrambos, em que ele não que ele reduz, porque reduzir é uma palavra muito muito ruim, né? Fazer uma Sintetiza, redução, talvez. mas sintetiza a filosofia e o espírito nietzschiano de forma poética. Então, quanto mais próximo os grandes filósofos que eu tenho no meu horizonte, né? Eles vão chegando da sua intimidade, mais poéticos eles vão se tornando, compreende? Ou até um retorno ao âmbito religioso, como acontece com muitos que retornam ao cristianismo, que retornam à filosofia oriental, como é chamado no Ocidente, ou a religião para eles lá, né? Então, enfim, a poesia, ela expressa o fim último, né? Então, retomando a pergunta, qual é a função da poesia? É expressar o íntimo do ser humano.